Então, ele tem todo o interesse em ver a Operação Lava Jato morta, enterrada, com várias pás de cal jogadas por cima dela. Então, ele já não poderia tomar essa decisão. Começa-se daí. A Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, já entrou com recurso pedindo a revisão dessa decisão do Toffoli, mas o Toffoli, não contente, isso nós soubemos hoje pela imprensa, no mesmo momento em que ele anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, sabe o que ele fez mais? Ele suspendeu um processo contra aquele juiz que herdou a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde nós tivemos o principal palco da Operação Lava Jato, que foi de titularidade do hoje senador Sérgio Moro, o juiz Eduardo Apio, aquele que, quando tinha o seu codinome, né, todo juiz tem seu login e senha lá dentro da intranet da Justiça Federal. E o nome de usuário do Eduardo Apio era LUL 2022, né, uma referência clara a Lula e a eleição de 2022. Uma outra coisa é, esse juiz ele doou, não sei se para fazer escracho da justiça, R$13, ele doou R$13 para a campanha do Lula. Sendo que juiz não pode doar, juiz não pode ter atividade partidária, juiz não pode emitir opinião política, nem juiz nem promotor. Porque na mão deles está a justiça, e a justiça, no mínimo, deve parecer imparcial, mas nem isso. Então ele doou, com o CPF dele, com a conta dele, R$13. Isso aparece na prestação de contas da candidatura de Lula, aparece na prestação de contas do TSE, e o Eduardo Apio, muito espertamente, ele diz o seguinte: não fui eu que doei. Mas, ao mesmo tempo, ele fala: não, eu me nego a pedir retificação no site do TSE. De duas, uma. Se você se nega a pedir retificação, ou porque ele está dizendo que o TSE é corrupto, ou porque ele está dizendo que o sistema do TSE é passível de fraude, ou porque ele tem medo de que fique comprovado de que ele, de fato, doou R$13 para a campanha do Lula, sendo que ele é proibido, tanto pela Constituição Federal, quanto pelo LOMA, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Bom, se negou a fazê-lo, e, além disso, apareceram provas, indícios muito fortes de que ele teria cometido uma forma de extorsão, de ameaça, de coação contra o filho de um dos desembargadores, do TRF4, que confirmou as condenações de Sérgio Moro na Operação Lava Jato, em especial contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenações essas que foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, ele foi suspenso. Ele não tinha recebido penalidade nenhuma. No meu ponto de vista, esse senhor, o juiz Eduardo Apio, ele já deveria estar afastado, né, respondendo a um processo disciplinar, mas é por conta deste trâmite criminal, desta ameaça, dessa coação que provavelmente ele tenha promovido contra o filho de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Paraná, ele ficou suspenso e foi afastado da 13ª Vara. Aí o Toffoli, o mesmo ministro Toffoli, que, ao anular as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, ao deixar muitos corruptos felizes, ele que não poderia fazer isso porque é suspeito, porque é o amigo do meu pai, ele possivelmente, vamos dizer, ele tem algum interesse em que a Lava Jato não tenha o mesmo futuro, que ela esteja enterrado quanto mais fundo possível e quanto mais terra seja jogado em cima, melhor. E nessa decisão que ele fez isso, ele anulou as provas do acordo de leniência
ele ainda apontou o dedo para juízes, promotores, policiais, autoridades que trabalharam na Operação Lava Jato, pedindo que elas fossem punidas, passando por cima, assim, da competência do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Aliás, essa consideração foi feita no recurso da Associação Nacional de Procuradores da República. Agora, descobre-se que ele, argumentando a sua decisão, fundamentando a sua decisão de retirar a suspensão do juiz Eduardo Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele vem e diz que o faz porque essa suspensão ela seria uma forma incorreta de punir, ou de suspender, ou de apartar o magistrado, porque essa é uma medida que tem que ser tomada em sede correicional. O que é isso? Em sede própria de órgão que analisa más condutas dos juízes, que é o CNJ. Ou seja, de um lado ele ignora o CNJ e o CNMP, no mesmo dia ele ignora o fato de que ele ignorou o CNJ e diz que é competência do CNJ investigar as condutas, as más condutas de juízes. Então, ele misturou tudo. De um lado, ele fala, ele manda juiz, promotor ser investigado. De outro, ele impede que um juiz seja suspenso. De um lado, ele ignora CNJ e CNMP. De outro lado, ele valoriza o CNMP. Ele que não poderia julgar nada da Lava Jato, porque, vale lembrar, muitas das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva foram anuladas na sede do Supremo Tribunal Federal em razão da suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, se a suspeição do juiz que condenou o atual presidente da República foi um fator de anulação em alguns dos casos em que ele foi condenado na Lava Jato, como é que um ministro que também é suspeito para tocar casos da Lava Jato possa anular decisões da Lava Jato? Como é que um juiz que é claramente suspeito em tudo o que diz respeito à Lava Jato, em razão da Odebrecht, pode tomar decisão com relação a um juiz que era responsável pelos restos mortais da Operação Lava Jato? Não tem como explicar.